algumas questões, elas têm que estar muito claras para vocês entenderem prescrição e não errarem prescrição na hora de uma prova de concurso. Então não pode haver confusão em relação a essas questões que eu vou trazer aqui. Porque a prescrição, como envolve algumas espécies, né, prescrição da pretensão punitiva, prescrição da pretensão executória, e a prescrição da pretensão punitiva se subdivide pela pena em abstrato e pela pena em concreto, existem algumas confusões e a gente não pode ter essas confusões, porque senão a gente acaba errando a questão. Primeiro passo que a gente tem que entender de prescrição é o seguinte: sentença penal condenatória transitada em julgado. Nesse espaço aqui, ou seja, antes da sentença penal condenatória transitar em julgado, nós temos pretensão punitiva. Depois que a sentença penal condenatória transita em julgado em definitivo, ou seja, para acusação e para defesa, nós temos a pretensão executória. Então, nesse intervalo aqui, vai acontecer prescrição da pretensão executória. Nesse intervalo aqui, só pode ocorrer prescrição da pretensão punitiva. Agora, olha que interessante. Então, nós temos prescrição da pretensão punitiva, prescrição da pretensão executória. Prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada e prescrição da pretensão executória. Agora, cada uma dessas prescrições, ela tem um termo inicial diferente de outras prescrições. E também tem alguns requisitos que são necessários. É isso que você precisa entender para não errar a prescrição, né? Tem outras informações que são relevantes também, mas isso é que precisa estar muito claro na cabeça de vocês. Então vamos lá. Qual é o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato? Em regra, consumação do crime. Onde que está isso? Vamos lá no artigo 111 do Código Penal. O artigo 111 do Código Penal diz assim: a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr. E aí o 111 traz 5 possibilidades de termo inicial, mas em regra é o inciso 1 que vai ser aplicado. Então, do dia em que o crime se consumou. Então, se eu tenho pretensão punitiva e pena em abstrato, e só posso analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, o que vale para mim é a pena máxima jogada na tabela do 109 do Código Penal. E eu sei que o termo inicial, em regra, segundo o artigo 111 do Código Penal, é o dia em que o crime se consumou. A partir do momento em que o crime se consumou, começa a contar o prazo prescricional. Ok? Isso é uma situação. Outra situação, prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada. Aqui nós temos que fazer uma observação. Para eu analisar pena aplicada para fins de prescrição, eu tenho que ter um requisito. Qual é o requisito? Eu tenho que ter uma pena aplicada e essa pena aplicada nunca mais poderá ser aumentada. Quando é que a pena aplicada nunca mais pode ser aumentada? Quando existe o trânsito em julgado para a acusação. Então, se existe uma pena aplicada e existe o trânsito em julgado para a acusação, significa dizer que essa pena aplicada nunca mais pode ser aumentada. Se ela nunca mais pode ser aumentada, ela pode ser utilizada para fins de prescrição. E quando é que existe trânsito em julgado para a acusação ou para o Ministério Público? Quando o Ministério Público não recorre, transita em julgado. Quando o Ministério Público recorre, mas não visa aumentar a pena, vamos imaginar que trata-se de um homicídio, pena de 6 a 20 anos, o sujeito foi condenado a 6 anos, o Ministério Público recorreu, mas o Ministério Público não objetivou aumentar a pena, objetivou
uma outra coisa que não seja o aumento da pena. Já vale para fins de prescrição. Então, quando o Ministério Público não recorre, quando o Ministério Público recorre, mas não visa aumentar a pena, quando o Ministério Público recorre, objetiva aumentar a pena, mas o seu recurso é improvido, quando o Ministério Público recorre, objetiva aumentar a pena é aumentada, mas não interfere no prazo prescricional. Vamos imaginar que o sujeito foi condenado a 8 meses. O Ministério Público recorre, objetivando aumentar essa pena de 8 meses para 9 meses. 8 meses prescreve em 2 anos. 9 meses também prescreve em 2 anos. Então não vai haver modificação do prazo prescricional. Isso significa dizer que você já poderia considerar essa pena como pena definitiva, porque aumentou, mas não alterou o prazo prescricional. Ok? Então, para eu analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada, eu tenho que ter uma pena aplicada, uma pena em concreto, e tenho que ter trânsito em julgado para a acusação. A partir do momento que eu tenho pena aplicada e trânsito em julgado para a acusação, então vamos imaginar que eu tenho aqui sentença penal condenatória. Fixou uma pena em concreto, pena X. E eu já tenho trânsito em julgado para o MP ou para a acusação. Se eu já tenho isso aqui, eu já posso analisar essa pena aqui para fins de prescrição. Jogo ela no artigo 109. E aí eu posso analisar 2 tipos de prescrição pela pena aplicada. A retroativa e a intercorrente. Como que ocorre isso? Sentença penal condenatória. Fixou uma pena em concreto. Trânsito em julgado para o MP ou para a acusação. Se eu contar da sentença para trás, quando eu digo da sentença para trás, é do recebimento da denúncia até a sentença. Eu estou falando em prescrição retroativa. Se eu falo da sentença para frente, eu estou me referindo à prescrição intercorrente ou superveniente. Então vejam que tanto a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada retroativa quanto pela a intercorrente, ela exige sentença aplicando uma pena em concreto, trânsito em julgado para a acusação. Qual é o marco inicial? Da prescrição retroativa é do recebimento da denúncia até a data da publicação da sentença penal condenatória. Da intercorrente é da publicação da sentença penal condenatória para frente. Ok? E ainda temos a prescrição da pretensão executória, que exige como requisito sentença penal condenatória transitada em julgado. Agora, embora ela exija sentença penal condenatória transitada em julgado como requisito para existir a prescrição da pretensão executória, o prazo inicial começa a contar do trânsito em julgado do MP para frente, ou seja, começa a contar um pouquinho antes. Essa questão aqui foi analisada recentemente pelo Supremo, e o Supremo começou a entender que não pode ter como termo inicial essa data aqui, mas sim a data do trânsito em julgado. Mas isso ainda a gente vai tratar mais para frente. Mas, a princípio, vamos analisar somente isso. Eu tenho que analisar, para existir prescrição da pretensão executória, eu tenho que ter trânsito em julgado em definitivo. Tendo que ter trânsito em julgado em definitivo, pela letra da lei, o termo inicial começa um pouquinho antes do trânsito em julgado para a acusação. Então, eu tenho prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato. O mais importante aqui é o termo inicial, que começa, em regra, com a data da consumação do crime, artigo 111, inciso 1 do Código Penal. Quando eu falo de pena aplicada, eu tenho que ter como requisito pena aplicada e trânsito em julgado para a acusação. Do recebimento da denúncia até a sentença, eu tenho a retroativa, da sentença para trás. Da sentença para frente, eu tenho a intercorrente. E para eu analisar a prescrição da pretensão executória, eu tenho que ter um outro requisito, que é a sentença penal condenatória transitada em julgado em definitivo. Então, agora vamos analisar o seguinte. Eu tenho o fato,
houve a consumação do crime, o prazo prescricional começa a contar, com o recebimento da denúncia interrompe-se a prescrição, o prazo volta a contar, com a sentença penal condenatória interrompe-se a prescrição, o prazo volta a contar, e aí o prazo vai contar até o início do cumprimento da pena. Não estou aplicando aqui o raciocínio aplicado ao tribunal do júri, tá? Estou aplicando ao procedimento comum ordinário. Então, fato, recebimento da denúncia, sentença penal condenatória, início do cumprimento da pena. O que tem de diferente em relação a essas causas de interrupção da prescrição? Aqui, começa a contar, interrompe, volta a contar do zero. Interrompe, volta a contar do zero. Interrompe, volta a contar. Com o início do cumprimento da pena, o prazo prescricional zera e permanece zerado até uma eventual fuga. Por quê? Porque quando o sujeito está cumprindo pena, o Estado não foi inerte. O Estado não está sendo negligente. Então, o Estado não pode ser punido pela prescrição. Então, aquele prazo prescricional que ficou interrompido, ele é zerado e permanece zerado. Se o sujeito foge, o prazo prescricional volta a correr. E aí, você vai levar em consideração o tempo que resta da pena e não a pena aplicada. Essa é apenas um detalhe em relação à prescrição da pretensão executória. Então, você vai analisar se existe sentença penal condenatória, mas ainda não existe trânsito em julgado para o MP ou para a acusação, eu só posso analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato. Se já existe trânsito em julgado para o MP ou para a acusação, eu já tenho a dobradinha que me faz analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada. Se eu analisar da sentença para trás, até o recebimento da denúncia, eu estou falando de prescrição retroativa. Se eu analiso para frente, intercorrente. E se eu analiso depois da sentença penal condenatória transitada em julgado, em definitivo, se eu analiso aqui, né, que geralmente se dá nesse intervalo aqui, ou até o início do cumprimento da pena, eu estou falando de prescrição da pretensão executória. Ok? E quando é que existe trânsito em julgado para a acusação ou para o Ministério Público? Quando a pena não pode mais ser aumentada. Quando que a pena não pode mais ser aumentada? Acusação não recorre. Acusação recorre. Mas não objetiva aumentar a pena. Aqui um caso clássico é, o juiz condenou e concedeu sursis. O Ministério Público recorreu, mas não objetivou aumentar a pena, mas apenas objetivou acabar com o sursis. Isso já significa trânsito em julgado para o MP, porque a pena não vai ser aumentada. O que vai ser discutido no tribunal é o cancelamento ou não do sursis. Outra coisa, MP recorre, mas o recurso é improvido. E já há essa informação nos autos. Olha, o Ministério Público recorreu visando aumentar a pena, mas o recurso do Ministério Público foi julgado improvido pelo tribunal. Então, aquela pena já pode ser utilizada para fins de prescrição, porque se o recurso foi improvido, não pode mais haver o aumento de pena. E, por fim, quando o Ministério Público recorre, objetiva aumentar a pena, mas aumenta a pena de forma a não alterar o prazo prescricional. Foi o exemplo que eu dei no início. O juiz aplica uma pena de 8 meses e o Ministério Público diz para o tribunal, olha, a pena de 8 meses ela é pequena, ela tem que ser de 10 meses. 8 meses prescreve em 2 anos, 10 meses prescreve em 2 anos. Então, a pena aplicada já pode ser utilizada para fins de prescrição, porque você vai dizer o seguinte, olha, o Ministério Público recorreu,
e objetivou aumentar a pena. Só que o Ministério Público recorreu objetivando aumentar de 8 meses para 10 meses. 8 meses prescreve em 2 anos, 10 meses prescreve também em 2 anos, de forma que eu já posso considerar 2 anos o prazo prescricional, que a maior pena aplicada será de 10 meses, porque foi o que o Ministério Público está pedindo. Então, em todos esses casos em que existe trânsito em julgado para o Ministério Público ou para a acusação, eu já tenho um requisito para analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada. E aí eu analiso do recebimento da denúncia à sentença, ou da sentença para trás, que é retroativa, ou da sentença para frente, que é a intercorrente. Eu espero que eu tenha colaborado com seus estudos de direito penal. Se você estiver gostando do canal, considere a possibilidade de se inscrever no nosso canal, dar um like no vídeo e compartilhar com os amigos. Eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público pela UERJ, dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos e estou aqui para ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos. Fique com Deus e em paz.